tudo bem? Estamos em mais um episódio do videocast Somos Curatas. E se você está gostando, continue assistindo com a gente, curta, compartilhe com seus amigos da área de comunicação, que a gente tem muito assunto ainda para discutir. Eu sou a Alice Salvo, eu estou aqui com a minha parceira. Eu sou a Cássia Eulísio, tudo bem, Alice? Tudo bom, Cássia? Tudo jóia. E hoje a gente tem aqui uma convidada super especial, que é uma amiga querida, muito obrigada, Luciana Alvarez. A Luciana trabalhou comigo, nós já trabalhamos juntas há quase, acho que 15 anos no mínimo, nós temos de trajetória profissional. Foi minha líder por um período muito importante na minha vida, e eu acho que isso que inspirou muito o convite aqui pela Luciana, porque eu acho que ela tem práticas de liderança muito bacanas para serem compartilhadas, muito atuais. Estamos aqui no título do episódio, que é a liderança de equipe de comunicação. Ninguém melhor para falar sobre liderança do que a Lu, né? Tudo bem, Luciana? Tudo ótimo, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz desse podcast aqui da Curatas, que vai ter muito sucesso. Já está, né? E ainda vai ter mais. Ah, muito bom, muito bem. Bom, a Luciana é formada em jornalismo, tem MBAs, 2 MBAs em sustentabilidade e marketing, atua há mais de 20 anos na área de comunicação, branding, responsabilidade social, nos segundos e terceiros setores, liderando equipes e parceiros. Ela é cofundadora do Instituto Repartir, organização que gera oportunidades de trabalho para estudantes de comunicação. Então, não esperem nada menos do que muita informação, muita coisa nova, muita coisa bacana. Conta um pouquinho, Lu, da sua trajetória profissional, se você conseguir fazer aí um resumo. Eu sei que você é bem sucinta, mas conta um pouquinho dessa trajetória, por esses caminhos aí onde você passou pela comunicação. Tá legal. Bom, sou formada em jornalismo, né? E como jornalista, e naquela época, eu não sei se ainda é hoje assim, acredito que até ainda é um pouquinho, a gente é formado para trabalhar na redação, na TV, no rádio, enfim. E foi interessante porque teve esse período, né? Passei aí por Folha de São Paulo, Diário do Grande ABC, TV Bloomberg, e tem um dia que eu caí no tal do mundo corporativo e por lá fiquei em torno de 19 anos, efetivamente, né? Então, comecei lá em 2003 na Electro e entrei como coordenadora de comunicação naquela época, e achando que era simplesmente um depara, né? Fazer o que eu fazia no jornal era a mesma coisa que fazer na companhia. E um ledo engano, né? A gente acaba aprendendo e muito, mas rapidamente, né, corrigi um pouco isso, fui estudar, né? Até acabei fazendo Gesticorp, acho que a Cássia também fez Gesticorp. Exato. E tudo que aprendia lá, aprendia e aplicava, né? Então, a gente vê que tinha um mundo, né, nesse sentido. E aí eu brinco também que, naquela época, eu ganhei uma tal de área, ganhei de presente uma área chamada responsabilidade social. Que vinha junto, né? Vinha no pacotinho. Pacote, isso, né? na comunicação. Ah, não tem onde colocar. O puxadinho. Não tem onde colocar. Coloca da pessoa da comunicação, que o pessoal da comunicação Eles fazem qualquer coisa. Eles fazem pouca coisa. E foi uma grata surpresa, porque foi um momento também importante, né, do Brasil naquele momento, falando do início dos anos 2000, né, a gente está falando de Banco Real, Natura, o GRI entrando no Brasil, né, e começa todo aquele movimento que sai um pouco do investimento social privado, indo para o movimento da sustentabilidade. Eu falei, eu não sei o que é, mas eu quero estar. Eu tô achando interessante. Eu tô achando interessante, eu quero aprender. E o GRI são aqueles relatórios, né, de prestação de contas para a sociedade, certo? Isso é um modelo de relato internacional, né, que você pode comparar as empresas por setor e tudo mais com o mesmo padrão, diríamos assim, né? E, enfim, lá na Electro fiquei por 4 anos, aprendi muito e nesse movimento de sustentabilidade acabei, depois de 4 anos, caindo na S Brasil, mais uma empresa do setor de energia, e lá fiquei 8 anos, onde eu conheci esta moçoila chamada Cássia, e foi incrível, que eu acho que ela vai lembrar disso até hoje, né? Quando eu cheguei, eu falei assim, o que você faz mesmo? Eu falei, só faço umas notinhas para revista. Para revista, aqui, como é que é? Não, e aí, quando a gente olha, né, para uma pessoa dessa e com um olho clínico, vi que... E lá fiquei por 8 anos, passando também pela área de comunicação, né? Já que era o que eu tinha de mais técnico, mas eu convenci naquela época o presidente, falou, olha, eu estou indo, mas eu quero te dizer uma coisa, eu gostaria muito de ter uma área chamada sustentabilidade. Ele falou, tudo bem, a princípio, assim, talvez eu não saiba muito bem o que é isso, mas vem, vamos fazer junto, né? E ele deu toda a liberdade para fazer junto, e foi uma experiência incrível, que a gente pode, talvez, aí detalhar um pouquinho mais, e... Para fechar um pouquinho este mundo do segundo setor, acabei entrando na Duratex, hoje a Dexco, né, onde fui como head de sustentabilidade ali, já era uma posição ligada efetivamente à presidência.
E durante a entrevista, ele falou, eu tô vendo aqui no seu currículo, você também faz comunicação. Eu falei, ele me descobriu. E acabei também indo como comunicação, não teve jeito. Ou seja, a comunicação não larga da Luciana, não de jeito algum. Não teve jeito. Enfim, e ali fiquei 4 anos, foi uma experiência também incrível, um outro tipo de governança, né, com um conselho muito atuante, muito presente, e muito a fim de fazer e acontecer. Mas tinha um bichinho aqui, me mordeu em algum período desse, que era o bichinho do terceiro setor, do impacto social, queria estar mais próximo disso. E acabei migrando para o terceiro setor, e no terceiro setor fiquei em torno de 2 anos, em 2 fundações, tanto na Fundação Lehman como na Fundação Bradesco. E aí, efetivamente, no dia 13 de maio de 2022, Tadadã! eu acabei indo realmente para o meu Instituto Repartir, onde cofundei, né, com o Emerson Couto. Ah, que bom, que legal. Eu acho que é uma trajetória linda que, com certeza, no meio desses percursos, você viveu vários desafios, mas você comentou, né, dessa transição entre o jornalismo puro, né, puro jornalismo da cobertura, né, vamos dizer assim, da informação para o mundo corporativo. O que você destaca qual a principal diferença de fazer comunicação focada no jornalismo com a comunicação corporativa? É uma pequena diferença, né? Eu acho que assim, pelo menos naquela época, e talvez hoje ainda esteja mais as redações estejam mais enxutas ainda, você chegava na redação e tudo mais, você tinha a pauta do dia, né? O que havia de mais quente, né? Então, um dia você estava cobrindo o buraco, outro a enchente, o outro político que estava em campanha, por exemplo, né? E aquilo simplesmente acabava naquele dia que você entregava o texto. Talvez tivesse uma suíte no dia seguinte. No mundo corporativo, não, você tem uma suíte eterna. Né? São projetos, São projetos, né? São pautas. E uma coisa que eu acho que me impressionou muito foi, assim, como as organizações têm suas missões, suas visões, valores, ela tem um propósito. E essa questão do propósito faz com que você tenha projetos alinhados a esse propósito. E aí, com tudo isso, vem uma questão administrativa, que talvez os bancos escolares não nos preparam, que é planejamento, é mensuração de resultado, é indicador, é milestone, é plano de ação, é acompanhamento. Então, isso foi uma realidade que eu me deparei quando eu entrei na primeira companhia, e eu acho que o Gestcorp me ajudou bastante nisso, que era olhar essa sistematização da comunicação e realmente aplicar. Então, não era... Isso acontece muito na área financeira, talvez na área jurídica, na área de RH, mas na área de comunicação também isso acontece, né? Então, foi uma grata surpresa. E aquilo me animou muito, eu acho que eu virei tão sistemática hoje que trouxe isso na bagagem, inclusive, né? Essas 2 empresas que você comentou, né, na ES Brasil e na Dexco, que tem governança, né, que apresentam essa governança, elas foram cases ali na plataforma Liderança Sustentável, né? Para o qual também você colabora, eu sei a sua ligação ali com eles. Fundada pelo Ricardo Voltolini, que é um parceiro nosso, querido, que um dia vai ser convidado para esse podcast também. Cadeira, com certeza. Como é que você acha que a comunicação pode ajudar hoje, então, né, vindo para o nosso tempo atual, onde o ESG, né, um novo nome, uma nova sigla que é dada para essas práticas que você comentou lá, como é que a comunicação apoia, como a comunicação sustenta, como que a comunicação amplifica, né, se é que a gente pode usar desses verbos somente, eu acho que teriam mais o ESG, como é que engaja as pessoas nesse processo? O que eu pude perceber, assim... Talvez até porque nessa pandemia acabei fazendo uma faculdade de pedagogia também. Enquanto aguardava? Enquanto esperava? Nas horas vagas. A comunicação, ela passa de um papel de informação para um papel de educação. E muitas vezes isso até dá uma confundida com RH, sabe assim? Fala assim, qual é essa linha tênue? Não existe uma linha tênue, né? Então, o que eu pude perceber nessas 2 companhias e trabalhando com comunicação para a sustentabilidade, engajando principalmente o colaborador interno, que mais do que informá-lo, olha, temos uma nova estratégia, as metas são essas, assim... Qual é o meu papel nisso tudo? Né? Então, a gente tinha atividades muito lúdicas, que eram de educação, inclusive, fazendo com que as pessoas refletissem sobre o propósito maior diríamos assim, do mundo, que é, vamos pegar um tema mudança do clima. O que a companhia está fazendo para isso? O que eu posso fazer para isso? Então, você sai do macro para o micro. Isso é um processo que é de comunicação, mas no final do dia ele é de educação total.
né? E como todo o processo de comunicação também e de educação, você tem que ter, ele é cíclico, né? Então você tem um lançamento, bomba, todo mundo se engaja, depois tem aquilo, morre. E aí você tem que recuperar as pessoas. E aí a gente entra no nosso tema principal, que é a liderança, né? Sim. Você tem que engajar, para você engajar toda a companhia e a sociedade, você tem que engajar o seu time. É isso. Né? É Como é isso. que você faz isso, Luciana? Olha, só Deus sabe. Não, tem técnica, tem técnica. A gente veio aqui para pegar o segredo, ela não Isso, quer ela não contar quer o contar. segredo. Eu acho que tem uma coisa que é interessante, assim, as pessoas elas precisam se sentir parte, elas precisam se sentir responsáveis por um projeto. Eu lembro de uma equipe, no caso da AS, que a Cássia participou, as pessoas queriam liderar. Elas queriam ter, assim, eu posso liderar esse projeto? Isso não quer dizer que elas não possam ter a ajuda ou a contribuição de vários outros junto na equipe. Mas ela quer saber assim, eu lidero isso aqui do começo ao fim. E eu vou medir o resultado disso do começo ao fim. Então, tem um pouco, primeiro, dessa questão de responsabilidade, do owner, né, do projeto, tem uma questão de reconhecimento, isso é extremamente importante, e feedbacks, ou na moda também o feed forward, né, que é você realmente pontuar cada vez mais e não esperar aquele ciclo todo de avaliação e depois de um ano, não, é no dia a dia, né, e fazer com que ele entenda e ele possa aprender rapidamente, né, como se fosse uma metodologia ágil, né, errei, aprendo, e vai trocando o pneu com o carro andando, né? E tem uma coisa importante que eu acho que as pessoas têm a questão dessa responsabilidade, mas delas poderem também serem porta-vozes daquilo. Então, assim, um líder, ele deixa os seus liderados falarem sobre, né? Então, assim, tem alguém tem que falar lá no conselho, tem que falar com a diretoria. Como é que o seu liderado, ele vai apresentar, ele vai ser esse protagonista? Eu acho que tem um pouco desse protagonismo que as pessoas querem autonomia. Agora, claro, todos da equipe podem ter essa autonomia, esse protagonismo? Claro que não. Não naquele momento, porque você tem uma curva de aprendizado. Então, uma coisa que eu acho que eu aprendi em vários milhões de cursos, né, que a gente faz de liderança, e aí alguns são muito repetitivos, é que assim, como é que você divide a sua equipe naqueles que estão iniciando e aqueles que são mais sêniores? Né? E são 4 quadrantes ali. Então, você consegue entender, por exemplo, os mais sêniores, eles podem, inclusive, ser responsáveis pelos mais novos. Né? E você faz com que essa equipe toda se desenvolva junto. Uma autogestão ali, né? É isso, uma autogestão. Então, eu acho que é um pouco isso. O que eu estou achando bacana do que você está trazendo, né, um recorte que é assim, como você enxerga o seu papel como líder de uma equipe, independente até dos programas que o RH de uma empresa, né, porque dentro de uma empresa tem o RH fazendo avaliações de desempenho, olhando para as pessoas, tem fazendo rodadas de feedback também, com o objetivo de falar com as pessoas, mas você não enxerga que o líder tem que ficar parado esperando essas práticas, existe um dia a dia, uma constância dessa liderança. E que se ela se faz presente, chega ali no momento de avaliação, todo mundo está mais satisfeito, as pessoas estão mais engajadas, né, os projetos, e obviamente a máquina funciona melhor. Então os resultados da sua área, do seu departamento, eles devem aparecer, né, eles devem fluir melhor. Não, e quando você vai no comitê, por exemplo, de avaliação, né, que tem a tal da curva e não sei o que sei lá, você não precisa nem defender, porque as pessoas já conhecem. Né, a sua equipe. A equipe, ela não está distante, né? Não, conheço a Cássia, aquela que fez esse projeto, enfim. Então, a defesa para o líder fica muito mais fácil, né, em relação à atuação, à performance daquele colaborador. Essa prática, Lu, de gestão, né, de liderança de equipes, você consegue fazer em qualquer tipo de empresa? Você passou por indústrias diferentes, setor elétrico, setor de materiais e construção, enfim, e segundo terceiro setor, né? Terceiro setor. Você acredita que é uma prática que dá para aplicar? Dá para aplicar. Eu acho que assim, mais uma vez, você tem que... E assim, eu acho que tem uma coisa importante do perfil do colaborador, que assim, é entender... Todos são bons em alguma coisa. Então, não tem coisa pior do que você ter uma pessoa boa no lugar errado. Sim. Então, é você já perceber que, de antemão, que aquele job ou aquela atividade não é para aquela pessoa. E você fazer um rotation ali, faz uma rotação e coloca ele no lugar certo que ele deve estar, porque... É isso, nem todo mundo consegue fazer todas as atividades ou tem perfil para todas as atividades, né? Então, eu acredito sim que dá. Tem uma questão de um olhar também de amadurecimento com o tempo do líder, né? Não vou falar que
hoje, o olhar que eu tenho, que é um pouco mais rápido, é o mesmo que eu tinha há 20 anos. Hoje você leva menos tempo para identificar as competências. Muito menos, né? E antes você... Errava mais, né? Fazia escolhas e análise de perfil que não era ideal, né? Muito, muito. Até porque você tem muitas vezes preconceitos. Então, porque deu errado às vezes uma vez. Então faz o seguinte, já tira e vamos mudar, né? Tudo mais. Não dá uma segunda chance, não dá uma terceira, porque também tem isso, né? É você ter o tempo de amadurecimento da própria pessoa, né? Porque não deu certo, não tem perfil mesmo para isso, né? Não, leva-se um tempo para isso, né? E tem uma questão de uma conversa individual também, né? Porque às vezes, por exemplo, eu estava numa posição na Fundação Bradesco de gerente de assuntos corporativos, né? Eu tinha 2 gerentes comigo. Então, como é que eu entendo e estou mais próxima dos colaboradores dessas gerentes? Então, conversas individuais, entender expectativas, né, necessidades e demandas e sonhos também, né? Então, não dá para ficar filtrando por meio dos vários níveis hierárquicos, né? Como é que você está um pouco mais próximo disso, né? Hoje, o nome, né, é o one-on-one, né? São as reuniões one-on-one que se usa muito. Eu tenho uma curiosidade, assim, porque a gente fala tanto da comunicação, que é multifacetada, que os profissionais se viram nos 30 e tal. Liderar perfil de comunicador também não deve ser fácil, né? E o chacoalho do mercado, não né? é? Porque quem estava fora quis entrar para a empresa, quem estava na empresa quis sair. Sim, e comunicador normalmente já é uma pessoa assim, né? Você vai numa faculdade de comunicação, vai numa faculdade de qualquer outra coisa assim, ele tem um perfil diferente, né? Tem um nível de criticidade diferente. É mais difícil? Aquela coisa, como eu nunca liderei outros, né? Não, talvez em sustentabilidade tinha os engenheiros, né? Que são tão difíceis quanto, então... Pessoas, então, né? Eu acho que é isso, eu acho que o que está acontecendo agora é uma geração que está chegando e tem esse nível de criticidade, tem uma questão muito ligada a propósito e não está topando muito... Qualquer coisa, entendeu? Ou qualquer conversinha. Assim, eles querem saber mesmo assim, aonde vai dar aquilo, né? O que eu estou fazendo, se faz sentido o que eu estou fazendo. Se não faz, tá indo, né? Então, eu acho que é uma questão mais agora de nível geracional do que talvez de perfil de profissão, sabe? E o desafio agora atual dessa nova geração, né? A gente está chegando no momento... Eu vou deixar essa pergunta para o intervalo, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e aí daqui a pouco eu vou voltar com essa pergunta. Geração Z. Está chegando agora, com 20 anos, entrando no mercado de trabalho. Quero falar um pouquinho sobre os desafios dessa geração, tá bom? Beleza. A gente já fala. Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br e encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores. Estamos de volta aqui com o nosso videocast, hoje conversando com a Luciana Alvarez sobre liderança de times de comunicação, um assunto tão importante e principalmente sabendo, né, a gente está com um grande volume aí de pessoas, né, uma nova geração, a turma que está em torno aí de 20 e poucos anos entrando no mercado de trabalho, e como é que é para um líder, né, um líder que já passou por diversas equipes, diversas gerações, porque a gente está vendo também a coexistência de gerações aí no mundo do trabalho. Como é que é liderar essa nova geração, Lu? Como é que tem sido suas últimas experiências? Seus desafios. Desabafa. Eu acho que tem uma questão que não sei se é característica dessa geração, ou de todas, mas eu acho que cada vez está, né, é uma questão, é a ansiedade. Tem uma questão de ansiedade que está dominando, assim, então... entra hoje e por mais que você deixe claro, né, quais são as atividades, o que a gente espera e tudo mais, tem uma ansiedade de tudo. Onde vai dar isso? O que eu vou fazer? Qual a próxima etapa? Daqui 6 meses, vou ser promovida. Tem uma questão natural dessa... Eu acho que como o mundo está muito rápido, tudo, né, essa coisa da... Aceleração do digital e tudo mais. Então, assim, é como se essas coisas fossem também tão rápidas assim, né? Esse aprendizado. Então, eu acho que esse é o maior desafio, né? Como é que você monta um plano de desenvolvimento, né, que dê clareza
de onde vai chegar e que pode ser rápido, né? Talvez não tão rápido quanto ele espera, porque os processos nas organizações, eles são mais lentos, né? Mas pelo menos dá a perspectiva e acalenta um pouco o coração, sabe? Assim, eu acho que tem uma questão. E essa é uma geração também que quer, o protagonismo, ele quer autonomia para fazer, me deixa fazer, né? E quer ser escutado. Eu tô com uma ideia, tá bom, traz a ideia, coloca em prática. Ele também, com o tempo, ele vai vendo assim, puxa, agora eu dei a ideia, agora vou ter que fazer. Agora eu vou ter que fazer, né? Então, eu acho que é um pouco como é que você trabalha isso. E, mais uma vez, com os demais da equipe, se são mais sêniores, como é que eles também podem ser coaching, né? Os mentores desses mais jovens, né? Falando a vida como ela é. Não aquela coisa, aquele muro de lamentação. Deixa eu te contar aqui como é que funciona. Exato, né? não é o que contamina, né? Não é o que contamina, não, é pelo lado positivo. Ó, eu cheguei aqui e vou te falar um pouco como é que foi, né? E te ajudar nesse processo de desenvolvimento, que eu acho uma questão grande. E o que vem, que é muito bacana dessa geração, é uma geração mais digital, que já vem, né? Totalmente antenada. Na verdade, a primeira geração, a geração Z, é a primeira nativa digital mesmo, né? Mesmo. A entrar no mercado de trabalho, porque nós somos imigrantes, né? Então, esse pessoal está entrando já com o chip do digital. Com o chip do digital. E também, aí tem aquela outra questão, é como se tudo fosse redes sociais. Será? Em comunicação, né? Então, a gente tem até trabalhado muito com as organizações sociais lá no Instituto Repartir, e um caso recente foi interessante. A moça falou assim, então, a gente está com um monte de vaga para idoso na nossa instituição e os idosos não aparecem, né? E tudo mais. Temos colocado muito post no Instagram. Mas o idoso talvez não esteja vendo. Aí eu falei assim, será que esse é o canal? Entendeu? Então parece que a rede social ela vira uma forma de você chegar a qualquer público, e não necessariamente, né? Então é um pouco também desmistificar isso e saber trabalhar da melhor forma com esse digital que está aí, né? Antes da gente entrar no Instituto, que eu acho que você deve ter histórias lindas aí para contar, e é um Instituto que está fazendo a diferença nessa nova geração, inclusive, na formação dessa geração, né? Exato. E isso vai ser muito bom para nós como um todo, para o mercado como um todo. Falar um pouquinho sobre a integração, né, dessas pessoas. Você está falando de... Então, a gente já sabe que coexistem gerações num departamento, dentro de uma empresa. Como é que tá agora os recursos para integrar? Eles podem agradar pessoas mais velhas, um tipo de recurso para integração de equipes, né? Tô falando de integração de equipes para o trabalho. Outros recursos são mais bem vistos pelas pessoas mais novas. Como equalizar, né? Meio termo, assim, para conseguir ter uma boa integração de equipe hoje em dia? Eu gosto muito de fazer offsites. Acho que você vai lembrar disso, né? Já foi um. Conta um pouquinho de offsite, que é muito legal. Agora fiquei curiosa. O offsite nada mais é do que um encontro ali, pelo menos no mínimo de 2 dias, né? Que você faz essa integração de equipe. Então, tem uma coisa... Fora da empresa, Fora da empresa. Tem uma forma de você trazer as pessoas para um nível de alinhamento humano e espiritual, diríamos assim, né? E depois tem meio que mão na massa, então vamos construir junto. Eu gosto muito de fazer no fim do ano para construir outubro, novembro, para construir o ano seguinte e tal. Eu tenho feito muito também no meio do ano para fazer o balanço do primeiro semestre, para não deixar sempre só depois de um ano e tudo mais. Então, eu acho que esse primeiro dia e essa coisa do alinhamento, de você estar todo mundo em sintonia, é entender, inclusive, os setênios. Na hora que a gente põe os setênios, fala assim, que a sua vida muda a cada 7 anos e você de certa forma, um perfil, né? E não é que ele é engessado, mas você consegue entender. E aí é uma tiração de sarro, né? Fala assim, eu tô vendo você aqui e tal, nessa curva. E as pessoas se reconhecem e falam, ufa, aquilo também acalenta um pouco o coração. Calma, então o que eu estou vivendo faz parte desse momento que eu estou vivendo, né? Você entra num contexto, você não é o único que tem os problemas só seus e você fica, né, fragmentado ali, só se sentindo sozinho. Você está num contexto, essa sensação de pertencimento, eu acho que ela é muito forte pro ser humano, né? É muito. E aí ele olha também para os setênios anteriores deles e eu falo assim, cara, não é isso mesmo, eu já passei por isso. Eu pensava assim. Eu pensava assim, agia assim. Então, e aí isso faz com que as pessoas, elas tenham empatia pelos outros na própria equipe. E entendam, né? Não fica aquela coisa dos mais velhos contra os mais novos, né? Então, eles conseguem interagir melhor, entender melhor e se colocar no lugar do outro melhor. E tem uma coisa interessante que muitas vezes você traz nesses momentos e tudo mais, situações que as pessoas nem trabalham anos do seu lado,
e ela nem sabia um monte de coisa da sua vida. Da sua vida, claro. Né? Então, como é que você traz... Porque essa questão, você não é Não simplesmente separa, a mas Alice profissional e a Alice pessoal, né? Sim, são seres integrais, né? É isso. Então, assim, você entender um pouco da vida do outro, que o outro passou, né? E quais são os sonhos, né? Isso gera uma empatia, uma ligação muito forte de equipe, sabe? Então, E acredito muito principalmente nisso. nas equipes cada dia mais diversas, né? A gente falou de geração, mas a gente pode ter uma diversidade enorme dentro de uma mesma geração, né? Dentro de pessoas nascidas com idade muito parecida e uma diversidade de pensamentos, né? De formações familiares, de núcleos, de contextos. Então, acho que a empatia é um bom resultado, né? Que esse off-site E cada vez mais trazem. a diversidade tem que ser considerada, né? Você está falando dentro de uma geração, não é só todo mundo a geração Z. Não? Tanto que quando a gente fala de ESG, a diversidade até salta aos olhos, né? A diversidade e inclusão. Como é que você trabalhou isso ao longo da sua carreira liderando de perfis diferentes, não só da mesma geração, mas de vários outros backgrounds, várias outras diferenças? Sim, eu acho importantíssimo. Hoje é o tema mais, que nem você falou, mais salta aos olhos, né, quando a gente fala de ESG, a diversidade. E a questão da diversidade não é só uma questão de raça, de gênero, ou de orientação sexual, ou mesmo de classe social dentro de uma mesma equipe, né? É como é que você trabalha a inclusão. Que uma coisa é você convidar, outra coisa é você realmente incluir, né? E você fazer times com que as pessoas se respeitem, né? E as pessoas entendam e compreendam. É um desafio gigantesco. É um desafio gigantesco. No caso do Instituto Repartir, né? Ele já nasce nesse contexto, né? Então, hoje, por exemplo, né, todos os nossos estagiários, a gente já seleciona pelo principal critério, que é a questão da vulnerabilidade socioeconômica. Então, isso já traz um recorte importante de trabalho, de diversidade e de inclusão, né? E aí, sim, a gente parte para a representatividade do país, em raça, gênero e orientação sexual nessa escolha. Explica para a gente que não conhece o Instituto Repartir. Qual que é o propósito? O que vocês fazem? Tá bom. O Instituto, ele nasce com o propósito de repartir, né? O nome, ele até nasce da música do Emicida, Viver é Partir, Voltar e Repartir. Então, acho que é um pouco dessa trajetória minha e do Emerson, né? De repartir um pouquinho dessa experiência nossa. E mais do que repartir, a gente está aprendendo muito, né? E nasce, eu acho que o principal objetivo dele é contribuir para a redução da evasão universitária de estudantes de comunicação. E a gente tem visto aí nos últimos 2 anos, a evasão sempre existiu, mas nos últimos 2 anos, em função da pandemia, né, a gente teve aí 7,2 milhões de jovens nesse país deixando a universidade por diversos motivos, e grande parte é em situação de vulnerabilidade social e econômica. Recentemente saiu uma matéria, inclusive no UOL, das universidades federais, né, com ociosidade de vagas por não poderem, por não terem esses candidatos, não terem as pessoas, porque as pessoas elas têm que escolher entre comer ou ir para a faculdade. Sim, porque não é só pagar a mensalidade, né? Tem todo o contexto, né? Você tem que frequentar, você tem que almoçar lá, você tem que comprar material. E nós estamos num período pandêmico, o Brasil vive em crise, né? Então, por mais que sejam bolsistas, né? Tem uma pesquisa aqui no estado de São Paulo, 80% dos estagiários, eles sustentam ou são responsáveis, né, em parte, contribuem em parte com a renda familiar. Então, assim, existe um peso grande desse jovem hoje de ou eu vou estudar ou eu vou trabalhar para ajudar a minha família. Então, o Instituto Repartir nasce nesse contexto, né? E eu acho que o mais bonito é quando eles entram, eles, né, têm a oportunidade de geração de renda, de trabalho, em contrato de estágio, eles fazem uma ponte com as organizações sociais que não podem pagar por projetos de comunicação. Então, o que eles fazem, né? Qual é o job description? O que eles fazem no dia a dia mesmo ali? Eles fazem todo um diagnóstico de comunicação de uma organização que ele escolhe, uma organização, entre aspas, para adotar, né? A partir desse diagnóstico, ele propõe das necessidades dessa organização, principalmente necessidades institucionais, como é que a comunicação pode ser estratégica para ajudar e contribuir nessas necessidades. E aí, ao final de um término de 3, 4 meses de período, de um ciclo de atendimento, ele apresenta de 2 a 3 produtos de comunicação para essa organização. Hoje já são 13 organizações que já foram atendidas ou estão em atendimento, 6 causas em 8 estados brasileiros. Então, nossa, tem muita coisa. Começou há um ano, assim, um ano dessa ela lidera bem as equipes aí. Fez funcionar. Tá rodando. Muito legal, Lu. Eu acho que tem um benefício. Todos os projetos que nascem com benefícios para todos os lados, eles só podem dar certo, né? Não tem como dar errado. Nesse caso, você coloca o estudante para praticar algo real, né? Uma prática da profissão que ele está estudando. As ONGs e as entidades que são beneficiadas
se beneficiam com uma comunicação melhor para os seus projetos e com isso atraem mais, acho que investimentos. Sim. Acredito que esse é o grande objetivo, né? Dar visibilidade para as ações dessas ONGs, desses espaços e conseguir com isso também se manterem, porque senão a conta não fecha, né? Chega uma hora que você começa a ter uma escassez aí, muitos projetos lindos devem ter acabado porque é muita persistência, né? O que você tem visto ali na frente... O que é as pessoas que estão à frente das ONGs? Não, é muito incrível. Assim, eu acho que primeiro esse benefício que você traz, assim, é um benefício que é para o estudante, para essa organização, e tem um benefício para a família do estudante, que muitos deles, né, eles são os primeiros a irem para a faculdade, né? E tem um benefício para a sociedade, né? Porque as organizações hoje estão em busca dessa diversidade, né? E de uma diversidade de estudantes mais preparados. Então, assim, a gente tem lidado, né, com estudantes, principalmente do primeiro e do segundo ano, que realmente estão iniciando a carreira, estão iniciando os estudos. Então, como prepará-los melhor para esse mercado de trabalho que está por vir, né? E a outra tua pergunta... Tem muita discussão sobre diversidade dentro das agências também, né? E é necessário formar pessoas... Eles estão sendo buscados, né? As vagas afirmativas. Hoje isso é muito comum, né? Sim. E tem muita gente que tem falado comigo e fala assim, você tem algum estudante aí para me indicar? Sabe assim, essa coisa como se eu fosse um banco de talentos. De talentos. Ainda não sou... Já sou um pouquinho, mas a questão é essa, né? Então, como é que a gente também forma para que possam realmente entrar nesse mercado de trabalho? Então, e você como líder, o que você mais ensina para eles? Acho que você já está nessa posição, né? Até pela sua experiência e tal. E o que eles mais demandam de você? Eu acho que assim, a questão de ensinar, eu vou te falar, viu, Alice? É uma grata surpresa, que eu estou aprendendo mais do que ensinando nesse momento. Estou aprendendo mais. Eu acho que tem um momento meu agora, depois de todos esses anos, de uma escuta mais ativa. Né? Então, o que eu estou percebendo, assim, onde estão as grandes questões para serem trabalhadas com esses estudantes? Tem uma questão, muitas vezes, técnica, e isso é normal que tenha, porque também estão começando. Então, como a gente faz, tem determinadas questões foco técnica, mas tem uma coisa que a gente está deixando, aquilo que eu falei, do protagonismo. Eles são os protagonistas dessas organizações, eles apresentam o diagnóstico, eles apresentam o produto, eles fazem as entrevistas. Claro, tem toda uma coordenação, que não é só minha, tem da Débora, tem do Emerson, fazendo isso para que eles estejam preparados e empoderados. Então, a gente vê hoje os estudantes que começaram com a gente em novembro, hoje, extremamente empoderados, seguros, falando, sabe assim, de apresentar, né, que era muito diferente quando entraram. Então, a gente já vê essa evolução. E é uma prática que não vai acontecer na faculdade. Mesmo que ele não saia da faculdade, né, que a evasão diminua, dificilmente você tem uma prática dessa na faculdade. Sim. As universidades, elas não têm essa entrega prática, né, esses cursos aplicados para poder trazer as pessoas. E aí, eu acho que você também fez do Instituto Repartir essa conexão com a tua paixão pela educação. A pedagogia não veio à toa aí na vida dela. Tá ligado ao seu propósito pessoal, de educar, de desenvolver pessoas. Você se sente num momento pleno aí da sua carreira, quando você conectou todas as pontas? O de Steve Jobs, né? Ligar todos os pontos só depois que você passa por ele, que você fala, dá pra ligar, né? Ligou seus pontos. Eu vou te falar que tem sabe aquela sensação que você tem de segunda-feira? O que geralmente, ai meu Deus, a segunda-feira, aquela desgraça toda. A musiquinha do Fantástico. A musiquinha do Fantástico, né? Não pode nem mais falar do Faustão, aquela coisa toda. Essa sensação não tenho mais. É muito gostoso. Então, assim, se eu tô plena, eu acho que eu tô caminhando para essa plenitude. Porque tem uma ansiedade. Eu não sou da geração Z, mas eu também tenho... estou me tornando ansiosa? Estamos no mundo desse. Eu tenho uma questão de, assim, sabe, da coisa realmente dar certo. E, assim, depois de um ano, deu certo. Entendeu? Não tenho dúvidas. E, aí, assim, a grande questão é que muitas vezes é a escala. Como é que isso se dá em escala? Dá para escalar? Dá para escalar. Precisamos ter parceiros. Precisamos ter gente com a gente que acredite que dá para escalar. Né? Mas eu estou extremamente feliz. Eu, o Emerson, assim, a Débora. Tem uma questão de... Eu acho que de ver o outro, na hora que você vê aquilo que eu falei, de você ver o outro apresentando, sendo protagonista, ampliando a consciência social. E tem uma coisa que você comentou, Cássia, da outra ponta, das organizações sociais.
quando a gente tem o feedback delas, depois da apresentação, e aí tem choro. Não, aí, deve ser uma emoção. É uma coisa assim, é lindo de ver. E assim, e como tem organização fazendo coisa bacanuda, muito bacana nesse país. Né? E são organizações que nasceram muitas vezes com um propósito X, e eles estão com esse propósito X e mais uma assistência social pesadíssima pelo momento que a gente está vivendo de fome no país. Né? Então, organizações que a gente tem atendido no Norte e no Nordeste, eles têm um trabalho enorme na comunidade de alimentação mesmo. Que não pode parar que não de pode acontecer. Parar. Então, nasceu com esse propósito, mas nesse momento... Então, assim, é bonito de ver, assim, são muitas mulheres, tem muitas mulheres fazendo na liderança dessas organizações. Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado também, que tem a curadoria, né? Porque eu imagino que existem muitos projetos e vocês precisam escolher os projetos que você que está fazendo essa curadoria, está na sua responsabilidade isso? Como é que você tem feito essas escolhas aí? É uma doideira isso, viu? A gente fez um processo de seleção agora recente, né, para organizações se candidatarem. Nós recebemos em 10 dias 67 organizações. E aí é isso, é uma dor assim. Você vai escolher quantas? Nesse primeiro momento eram 3, nesse ciclo de 67. De 67, mas tem umas que já estão, né? Próximas, estamos fazendo palestras, independente de qualquer coisa, até como contrapartida do financiamento coletivo que a gente fez no ano passado para essas organizações. Mas assim, o que a gente está tentando nesse momento como critério é diversidade de causa e diversidade territorial também. Né? Então, como é que a gente atende do norte ao sul do país em causas diferentes. Então, tem criança, tem idoso, tem... Mulheres, tem LGBTQIA+, tem de mulheres negras, tem de saúde, tem violência... A diversidade aí apontando, né? Então, acho que a curadoria, você falou de critérios, né? A curadoria, ela tem o lado muito, que a gente já comentou sobre isso, né, Cássia? Ela tem um lado muito do feeling mesmo, da experiência, isso te dá um feeling, uma rapidez, mas tem a metodologia, a gente não faz ela... né? Tipo, faz assim. Não, tem uma metodologia, tem uma ciência por trás dessa escolha, né? Tem uma ciência e tem um aprendizado, né? Porque com o tempo a gente vai... Uma coisa que a gente percebeu no caso dessas organizações, assim... Tem aquelas que estão já muito preparadas e aquelas que não estão nada. Então, assim, tem um meio termo também a se escolher, porque não adianta a gente apresentar um belíssimo plano, que a gente apresenta um plano para todas elas, estratégico de comunicação, canal por canal, público, mensagem, que vídeo e tudo mais, para ela poder dar andamento, se depois ela não tem condições de dar andamento. Então, a gente também tem um processo de capacitação para quem fica na organização, né? Então, é saber escolher exatamente que organização é essa, que está no momento certo, não é que ela não sirva, né? Todas servem, mas talvez é o momento certo de receber o benefício do Instituto para conseguir tornar isso viável também, porque vocês também não querem que isso não reverbere, né? Que isso não prospere, que isso não... E um outro olhar importante da curadoria, né? Você saber o momento certo, porque não é o perfil, né? A organização, é o momento que dá esse encaixe, né? Exatamente, Muito legal, Lu, eu acho que teve, assim, lições sobre liderança e sobre terceiro setor aqui nessa nossa conversa, né? Sobre curadoria também. A gente tem um quadro aqui no programa que a gente vai fazer com você agora também, com a Alice também. Eu gostaria de saber qual é o seu grifo, né? Diante do que a gente conversou aqui, então qual é o seu grifo? Quer começar fazendo? Você tem um grifo para dar pra gente? Eu acho que a Lu, a gente já brincou com ela aqui que ela ia falar o pulo do gato. O pulo do gato da liderança, de liderar pessoas. Acho que ela trouxe muita informação legal. Mas o que eu mais percebi, assim, até não o que ela disse, mas como ela disse, acho que essa plenitude, né? De falar, a escuta ativa. Eu que sou uma fã das soft skills, estudiosa, pesquisadora nesse assunto, eu acho que você trouxe muito, assim, dessa relevância das soft skills na liderança. Sim. Como é que para liderar você precisa ter a escutativa, a empatia e todas essas habilidades que são tão necessárias que você foi conquistando e lidera, né, de uma forma assim, fiquei muito impressionada. E como ela falou, até na calma assim que ela falou, me impressionou. A calma é um bom feedback. A calma é muito treino, Mas soft skill tem que ser, você precisa não nasce assim, não, você precisa treinar. Desenvolver também. O meu grifo eu acho que é para paixão, porque independente do que ela
esteja fazendo, eu sinto que a Luciana é muito movida, né, a paixão. Vou tomar por base a conversa aqui de hoje, quando ela passa por temas que comunicação, sustentabilidade, mundo corporativo, mesmo as pautas lá na revista, a emoção toda que aquilo te gerava, ela falou muitos anos pra gente, quando eu ligava a câmera da Bloomberg lá, ia dar lembra, Bolsa de Valores, ela aquela gritaria toda, tal, fazia a cobertura ali. Eu sempre te vi como uma profissional muito apaixonada pelo que faz, e eu acho que o segredo da gente alcançar a plenitude, se é que a gente um dia chega a ser totalmente pleno, é fazer o que a gente faz com paixão, né? Então, gostei muito, assim, do papo, adorei saber mais do Instituto, inclusive do Instituto Repartir de uma forma tão bem contada, né? Contada por quem faz ali, por quem vivencia. E queria te agradecer do fundo do coração por você ter vindo aqui. Eu espero que esse projeto não é mais um projeto, ele tem que ser um negócio, ele tem que se estabelecer como um negócio, ele tem que ter um futuro muito próspero, ter parcerias muito boas para que ele continue fazendo, porque eu acho que o impacto que ele causa realmente é algo transformador na economia, na sociedade, sabe, em vários aspectos da nossa vida, e falando aqui do nosso ecossistema de comunicação, né? Então, eu como profissional aqui do lado contratante de agências e buscando profissionais cada vez mais bem qualificados e diversos e que possam trazer outros olhares, eu entendo que o Instituto Repartir só ajuda a sociedade, só pode ajudar a Curatas também, que é um segundo braço, né? Um outro negócio que a gente tem. Então, só agradecer. Muito obrigada pela presença hoje. Eu que agradeço demais e muito, muito sucesso a Curatas. Mas faz sua propaganda, coloca aí qual que é o site, os canais do Instituto Repartir, para as pessoas te conhecerem, né? Tá conhecer bom. o seu projeto. institutorepartir.com.br, tem no Instagram também Instituto Repartir e no LinkedIn Instituto Repartir. Muito bem. Venha repartir com a gente. Isso aí. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Não esqueça de curtir e compartilhar com os amigos. Tchau.